Bem, galerinha, continuando nosso assunto de magnetismo, vamos falar agora sobre campo magnético. Bem, o campo magnético nós vamos ter três maneiras de poder calcular o valor dele e vai depender de onde ele vai estar encontrado, se é em um fio condutor, se é uma espira circular ou se é em uma solenoide, certo? Bem, então vamos definir campo magnético. É uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas à ação de uma força magnética, capaz de alterar as suas trajetórias. O campo magnético é resultado da movimentação das cargas elétricas, como no caso de um fio que conduz corrente elétrica ou até mesmo na oscilação das partículas subatômicas, como os elétrons. Então vamos lá. Aqui nós vimos da aula passada as linhas de campo, certo? Que sempre sai do norte em direção ao sul na parte externa e na parte interna do ímã vai sair do sul em direção ao norte, beleza? Bem, quando eu tenho um fio condutor, como é o exemplo aqui, eu vou ter um campo magnético gerado ao redor desse fio condutor. E este campo magnético ele vai estar representado por... a gente vai poder calcular o valor desse campo magnético em determinados pontos aqui. Vai ter uma certa intensidade dependendo da distância que ele está em relação ao fio condutor. O que gera esse campo magnético? A passagem da corrente elétrica. A representação do campo magnético matematicamente vai ser pela letra B. Ok? Bem, como nós não vamos ficar desenhando campos, fazendo setas e coisa e tal, para desenhar o campo magnético, nós vamos representar ele de duas maneiras. Quando ele estiver saindo do plano da página, nós vamos representar ele por este pontinho aqui, ó, por este símbolo aqui, ó. Então é como se fosse a ponta da flecha, certo? Então aqui está o olho, como se você estivesse olhando para a ponta da flecha aqui, ó. Então, quando ele estiver saindo do plano da página, vai ser esse ponto, e quando estiver entrando no plano da página, vai ser esse mais ou X, ok? Vai ser como se você estivesse observando a flecha saindo de você, beleza? Se afastando de você, ok? Bem, isso serve para o campo, isso serve para a corrente, ou seja, isso serve para qualquer termo que estiver saindo do plano da página. Vamos usar essas duas nomenclaturas aqui, esses dois símbolos. Ponto saindo, X ou sinalzinho de mais aqui, ou cruz para entrando no plano da página, certo? Vamos lá. Fórmula do campo magnético. A fórmula usada para o cálculo do campo magnético depende do formato do corpo que o produz. Os casos mais comuns são aqueles em que calculamos o campo magnético em fios, espiras e bobinas. No caso, bobinas pode ser considerado também, pode aparecer também o termo chamado solenoide, certo? Bem, então vamos calcular este campo em um fio condutor, em uma espira circular e em uma bobina ou solenoide, certo? Então aqui nós temos aqui, ó, os três casos: fio condutor, espira circular e uma solenoide, beleza? Ok. Então, primeiro caso, campo magnético em um fio condutor. Para calcular a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor atravessado por uma corrente elétrica, utilizamos a fórmula a seguir. Então, sempre que eu tiver um fio condutor, nós vamos usar esta fórmula aqui, ó. Campo magnético é igual a constante de permeabilidade magnética, ok? É uma constante, vai ter sempre o mesmo valor, que vai ser de 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente elétrica que está sendo atravessada pelo fio, dividido por 2πd, ou 2πr no caso. Então esse d aqui vai ser a distância do ponto em que eu quero calcular em relação ao fio condutor, ok? A distância até o fio, certo? Bem, como o campo magnético ele é um vetor, então ele vai ter uma direção e um sentido. Vai ter um módulo, que é aquele valor que a gente encontrou agora há pouco, e vai ter os outros valores para espira circular e para uma solenoide. Só que eles vão seguir uma regra. Que regra vai ser essa? A regra da mão direita. Por quê?
O sentido do campo magnético é dado pela regra da mão direita. O polegar apontando no sentido da corrente elétrica e os outros dedos apontando para o sentido do campo magnético. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Quando eu tenho um fio condutor, tá aqui, ó, o meu polegar vai ser sempre no sentido que a corrente elétrica estiver indo. Então, ó, a ponta dele vai indicar o sentido que a corrente está indo. Se a corrente está aqui, nesse caso, subindo aqui, ó, a ponta também vai ser subindo. Se a corrente estivesse descendo, a ponta estaria descendo. E o campo magnético vai ser representado pelos outros dedos. Okay? Observe aqui, ó, que o campo magnético está circulando aqui. Ó. Nesse caso aqui está no sentido anti-horário. Se a corrente estivesse para baixo, estaria no sentido horário. Okay? Então, ó, corrente em um sentido, meu polegar vai estar no mesmo sentido e os demais dedos vão estar no sentido do campo magnético. E lembrando que o campo magnético está circulando o fio condutor. Como é que eu vou saber se eu vou usar ponto ou X? Vai depender aonde está, aonde você quer encontrar esse campo magnético. Por exemplo, aqui, ó, se esse campo magnético for neste ponto aqui, ó, à esquerda aqui desse fio condutor, no caso, então, meus dedos estariam saindo do plano da página. Você estaria vendo as pontas dos dedos aqui, ó. Então, como ele está saindo do plano da página, vai ser ponto. Se fosse desse outro lado aqui, estaria entrando no plano da página, certo? Com os exemplos que eu vou mostrar para vocês, vocês vão poder entender melhor essa regra da mão direita. Vamos lá. Campo magnético gerado por uma espira circular. O campo magnético gerado por uma espira circular pode ser calculado da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, ó, campo, constante de permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente elétrica dividido por 2R. Ok? Esse R aqui vai ser então o raio da espira, certo? Usando novamente a regra da mão direita aqui, ó, sempre com o polegar apontando para o sentido da corrente elétrica. Então, eu tenho aqui duas espiras circulares. Como é que eu vou então saber se esse campo está entrando ou saindo? Quando ela estiver no sentido anti-horário, ele vai estar sempre saindo do interior dessa espira. Onde colocar a mão aqui, ele vai estar saindo do plano, ok? Então, ó, no sentido anti-horário, o campo vai estar saindo ou vai estar para fora do plano da página, e no sentido horário ele vai estar entrando para dentro do plano da página, ok? Sentido horário, no caso da espira circular, certo? Sentido horário saindo, sentido anti-horário entrando ao plano, ok? Fórmula usada: campo é igual a constante de permeabilidade vezes a corrente dividido por 2R, certo? Vamos lá. Campo magnético gerado por uma bobina ou solenoide. Bobinas são formadas por um conjunto de espiras condutoras. O cálculo do campo magnético produzido por uma bobina é bastante similar ao feito pela espira. Neste caso, a diferença vai ser o número de espiras que formam a bobina. Então, vamos ter um termo parecido, ok? Como é que então que nós vamos ter aqui? Pode observar que em todas as três equações nós temos a constante de permeabilidade vezes a corrente elétrica. Nas três equações nós temos essas duas grandezas aqui, ó, ok? O que vai diferenciar é o formato. Bem, na bobina nós vamos ter o número de espiras formadas dividido pelo comprimento do fio condutor, ok? Aí a regra da mão direita vai depender do sentido da corrente elétrica. Ó. No caso aqui, minha corrente elétrica vai estar da direita para a esquerda aqui, ó. Então o campo magnético nós vamos utilizar o mesmo formato das anteriores, da regra da mão direita, ok? Sempre lembrando, regra da mão direita. Por que isso? Porque nós também iremos ter a regra da mão esquerda. Essa regra da mão esquerda vai estar vinculada à força magnética, certo? Então vamos ter três fórmulas: uma para um fio condutor, outra para uma espira circular e outra para uma bobina ou solenoide, ok? Nas três fórmulas nós temos as duas grandezas presentes: constante de permeabilidade magnética do meio, que equivale a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por côlon. Então aqui, ó, vamos fazer alguns exemplos
alguns exemplos sobre a utilização de cada uma dessas formas no próximo vídeo, beleza? Então, até lá! Você está vendo o que está acontecendo? Esse caderno segue aí.